Oi pessoal, eu sou Hortência, professora de literatura, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas dicas de como estudar literatura para o Enem. E uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é olhar as competências e as habilidades que foram colocadas para nós pelo MEC. E de que forma nós podemos fazer isso? Nós podemos procurar na internet. E o que é importante? A parte de literatura, ela está bem aqui, olha, na competência de área 5. E nós temos 3 habilidades. A habilidade 15 diz o seguinte: estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, estudar literatura não é apenas fazer uma leitura ingênua dos textos. Nós precisamos ter em mente que, ao ler um texto de determinada época, eu preciso ter o conhecimento daquele momento histórico, o que estava se passando na sociedade, para que eu possa entendê-lo melhor. Depois eu tenho a segunda competência da área 5, melhor dizendo, a segunda habilidade da área 5, que é a 16, que diz assim, olha, reconhecer informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Em cada época, o artista, ele tinha um procedimento de construção de texto, e esse procedimento estava totalmente ligado ao momento em que ele estava vivendo. Então é preciso que eu saiba, por que lá no Barroco, vou dar um exemplo, Gregório de Matos utilizava muitas antíteses, muitos paradoxos, um excesso de figuras de linguagem dentro dos seus textos. Isso está ligado à concepção da época, ou seja, o homem dividido entre duas vertentes completamente opostas. De um lado, a influência teocêntrica e de outro, a influência antropocêntrica. Mas para que eu saiba tudo isso, eu preciso olhar todo o contexto do momento e não apenas o texto literário diretamente. E temos a habilidade 17, que diz assim, reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, queridos, o que é que nós vamos observar? A literatura, ela tem muitas funções. Determinado momento, a literatura servia para fazer você viajar, sair da sua realidade, mas em outros, a literatura era chamada de literatura engajada, ou seja, com participação social. Então, essa habilidade 17, quando ela põe que é preciso reconhecer os valores sociais e humanos, é isso que eles querem dizer. Um exemplo, eu vou ver a terceira geração do romantismo, Castro Alves, trabalhava uma literatura de conscientização. Quando eu passo para o realismo, também tem uma literatura engajada que tem como objetivo denunciar os problemas sociais com a intenção de revertê-los. Então, essas 3 habilidades aqui do Enem, elas vão nortear todo o nosso estudo de literatura. E aí, vamos observar o seguinte, o que estudar diretamente? Primeiro, todas as escolas literárias. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de dizer, mas eles cobram mais um assunto do que outro, então eu vou estudar mais esse que é cobrado. Nós não sabemos. Eles podem até cobrar, um exemplo, mais modernismo, mas nós podemos também observar que eles já trabalharam simbolismo, arcadismo, classicismo. Então nós precisamos estudar do trovadorismo ao modernismo, sem tirar nenhum deles. Depois nós temos os principais autores da época, então nós precisamos ter essa noção. Claro que nós não vamos saber todos os autores que pertenceram à literatura brasileira em todas as épocas, mas nós precisamos ter a noção dos principais. Depois, essa terceira aqui é muitíssimo importante. Gente, vamos focar
na interpretação de texto. A maior parte das questões está ligada a isso. E nós vamos verificar que interpretar um texto não é fazer uma leitura primeira e daí já sabermos tudo. Não, nós precisamos fazer várias leituras muitas vezes para podermos chegar ao cerne da questão. Então, vá treinando em casa, vá lendo textos de autores que são considerados os mais importantes para que nós possamos também, na hora da prova, termos uma maior facilidade nessa interpretação. Esses dois pontos aqui são muito importantes também. Até hoje, desde que o Enem começou, todos os anos nós temos questões sobre figuras de linguagem e funções da linguagem. Então, todas as figuras, metáfora, comparação, metonímia, antítese, nós precisamos ter essa noção. E as funções da linguagem, que é o objetivo, né, dessas linguagens. Nós sabemos que a literatura, ela tem a sua função, né? Está na função estética, mas nós precisamos saber todas as funções, função referencial, função fática, função metalinguística. Isso é importante para nós podermos compreender os textos. E aqui nós temos, já diretamente ligado mesmo à literatura, os gêneros literários. Nós precisamos ter noção do gênero lírico, do gênero épico, do gênero narrativo, gênero dramático, para nós podermos nos situar melhor. E também as vanguardas europeias, que aconteceram no início do século XX. E a partir das vanguardas houve aquela explosão, de inovações dentro das artes, e a literatura também está inserida. Então, nós precisamos ter também essa noção das vanguardas europeias. E uma coisa muito importante, gente, é nós podermos ter essa noção de relacionar o texto literário a outras expressões artísticas. Então, o Enem, ele trabalha muito com a linguagem não verbal, porque a literatura tem como objeto da sua arte a palavra, mas eles fazem comparações, com pinturas, com esculturas. Então, nós precisamos também ter em mente que essa linguagem não verbal, ela muitas vezes está totalmente ligada à linguagem verbal dos textos, como já caiu uma questão, sobre o classicismo, em que eles colocaram um soneto do Camões e associaram a um quadro também do classicismo, para se fazer uma relação de comparação. Então, queridos, são muitas as opções que nós temos de estudo. Você pode procurar em sites confiáveis, você pode procurar em livros, mas o importante é que você leia textos importantes da literatura. E não, se você não pode ler muito, você não tem condições de ler todo, leia pelo menos resenhas sobre eles, para que vocês tenham essa noção. E, claro, precisamos ter equilíbrio, o estudo ele precisa ser moderado, o excessivo ele te atrapalha. E eu espero que essas dicas tenham servido para você agora preparar o seu projeto de estudo para o Enem. Tchau!